Todos estão vendo a tela? Sim, estamos vendo sim. Perfeito, então vamos lá. Nós somos o Veneza Soluções e nós vamos apresentar hoje o projeto sobre a contextualização da Covid-19 e as questões sociais. Antes de tudo, eu gostaria de apresentar o nosso time, nosso super time, composto pelo Leonardo Ramírez e a Ana Paula Leão na mentoria. Eu sou a Karen Matos, sou formada em jornalismo, trabalho com website, redes sociais e decidi me aventurar aí na ciência de dados. Confesso que estou extremamente apaixonada pelo tema, tem sido muito rico para o meu processo e convido os demais amigos aí do grupo também a se apresentarem. Boa noite, meu nome é Ian, tenho 22 anos, né? Sou estudante de engenharia de produção aqui na Universidade Estadual de Maringá e também atuo como trainee na área de Business Intelligence aqui numa empresa, num holding de empresas da área de eventos, né? No projeto eu atuei daí como na parte de tratamento de dados, né? Como participando ali do time de desenvolvimento. Gente, boa noite. Boa noite. Meu nome é Rafael Costa, eu sou formado em Direito, atualmente eu estudo, tenho um projeto de tese de doutorado em Direito Econômico, e o meu interesse com Data Science é aliar os conhecimentos empíricos e de pesquisa e de programação para aprofundar esses conhecimentos na pesquisa também da tese que eu estou desenvolvendo, que visa investigar os critérios para privatização ou reestatização de serviços públicos e atividades econômicas. Trabalhei na equipe também de desenvolvimento e pretendo seguir também aprofundando na área. Boa noite, gente. Meu nome é Dayana. Trabalho como analista de negócio. Hoje extraio informações de banco de dados SQL, Oracle, utilizando o TOTUS. E gostei muito do curso, do leque, né, de opções que ele abre. Por isso a gente está aí. Bom, prosseguindo aqui com a apresentação, né, a gente faz uma introdução falando dessa questão do jornalismo e os dados, né, nunca os números, as informações, descobrir como que funciona uma curva, um pico relacionado a essa questão da pandemia se tornou tão importante, né, para as análises, para a informação e também para combater aquelas fake news que são prejudiciais aí a todo esse processo, né. E tem uma história bem interessante, que é da Florence Nightingale, que ela, além de ser uma enfermeira, ela foi uma pioneira, né, em estatística, e ela criou um diagrama rosa justamente para explicar também a questão da causas e mortes de doenças na Guerra da Crimeia. É muito interessante que ela também trouxe a prevenção, né, quanto é importante lavar as mãos, ter cuidados com a questão de saneamento básico, para evitar as mortes, né, especialmente dos soldados da guerra. Né, nas análises que ela fazia, ela apontava que as mortes não eram no campo de batalha, né, mas sim dentro dos hospitais por conta da infecção. Então, e com parcos recursos, né, ela apresentava gráficos fantásticos, né, justamente para influenciar e transformar aquela comunicação transformadora, né, para convencer o governo a tomar alguma medida, a fazer uma divulgação também na própria imprensa, né. E tem o quanto a informação é importante, esse modelo também do queijo suíço e infográficos que são trazidos aí pelo jornalismo e nas matérias, também são essenciais, porque você consegue explicar, né, e facilitar o entendimento do público quanto o papel da comunicação e a prevenção aí no combate à pandemia. O nosso cliente, né, é o Grupo Gente Nova, representado pelo jornalista Luiz Nassif, que é um jornalismo mais independente, crítico, voltado aí à responsabilidade de diversos temas. Eles têm uma cobertura bastante abrangente sobre a Covid-19 e diversos produtos, né, além da TV GGN, podcast, redes sociais e o próprio portal aí com a questão do jornalismo online, né. E numa análise, né, com as entrevistas que nós realizamos, análise de todos os produtos, né, nós fizemos uma proposta de valor
para descobrir quais são os desejos e as necessidades desse cliente, né? E nós chegamos aos seguintes pontos, né, do portal e do grupo de jornalistas ser uma referência sobre a divulgação, aí, a publicação de matérias na Covid-19, montar painéis para leitores, né, e também os próprios profissionais do jornalismo, como galeria para levantamento de pautas, fazer um relacionamento da pandemia com dados econômicos, né, e ter uma referência, um olhar aí mais abrangente também na questão dos aspectos sociais. Dado isso, a gente chegou ao principal desafio, né? Qual é a dimensão social da pandemia da Covid-19 e os seus efeitos, considerando principalmente as questões de vulnerabilidade social. Então, nas investigações que nós fizemos, em vários estudos, nós chegamos, né, a essa ONG Nossa São Paulo, que ela produziu um desigualtômetro, né, e que mostra justamente essa relação, né, das cidades, da distribuição da riqueza, e como isso influencia na questão de saúde, de desenvolvimento econômico e social, né. E nessa busca, nós tivemos aí a consulta em cerca de 30 bases de dados, procuramos fazer validações também, relacionando aquele desigualtômetro, aqueles dados com os distritos de São Paulo, mas aí percebemos que seria um estudo um pouco menor, né? Análise e correlação de diversos indicadores e principalmente as melhores referências científicas, né? Nós tivemos aí a chance de conversar com o Observatório Covid, que são vários pesquisadores, cientistas que trouxeram um panorama bastante abrangente, né? Por ali a gente conseguiu perceber o efeito do nowcast, né, que conforme você tem a atualização dos dados na base, aquela curva de casos, crescimentos e óbitos, ela vai se modificando, né, um efeito bem interessante. A questão do rastreamento também, de como que é transmitida a pandemia, né, a Covid-19. Então, a própria Fiocruz também, com diversos estudos, o IPEA, que foram assim, que esses estudos nos motivaram, né, e trouxeram um embasamento teórico, científico bem importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Nós também tivemos uma etapa bem forte de organização das tarefas, a nossa equipe é bem reduzida, eu sou jornalista, mas também acabei entrando aí na parte de desenvolvimento também, até para aprender e me aprofundar, e essa organização foi fundamental para que a gente pudesse organizar as reuniões, as entrevistas, as conversas, e também aí a parte da base de conhecimento, né, com todos os links e o compartilhamento com a equipe para que a gente conseguisse construir algo bem consolidado aí ao nosso cliente. E as etapas, né, que nós seguimos para seguir todo esse caminho foi desde o levantamento das perguntas, né, do próprio desafio, até a questão dos estudos, porque quando a gente fala da Covid-19, é uma infinidade de dados, informações, e o que fazer que tivesse uma relevância e importância para o nosso cliente e que não fosse o mais do mesmo, né? Então, esse trabalho, essa decisão foi bem importante, a organização também desses dados, toda a análise, até chegar à parte do desenvolvimento, a visualização, né? E aí uma descoberta importante, por meio de um software que daqui a pouco a Dayana vai apresentar para vocês. E as ferramentas que nós utilizamos, né, além do Trello, o Excel, o Python e o Geodax, né, para visualização e carregamento aí desses dados. E para seguir aí na questão da exploração, eu convido o Ian para prosseguir. Beleza. Então, só para retomar, né, nosso objetivo principal que a gente tinha ali, que era realmente analisar, né, os dados de Covid que a gente tem, sendo eles casos, né, e óbitos, e relacionar esses dados com dados sociais, econômicos ou demográficos, né. Então, a primeira etapa que a gente teve foi realmente explorar, né, a internet para ver realmente quais dados que a gente tinha disponível, quais indicadores que a gente tinha disponível, sendo eles para municípios ou para distritos, né, regionais de saúde, e esse foi uma dos caminhos que a gente teve que escolher, que realmente foi a granularidade, né, do dado. A gente iria querer para município, para estados, né, para regionais de saúde, qual que era, né, qual que a gente
qual caminho que a gente tomava. E a gente decidiu pela granularidade de municípios, né? Primeiramente pela quantidade de indicadores que a gente dispunha, né? Então, a gente teve um total ali de 405 indicadores que a gente conseguiu pesquisar, tendo eles tanto sociais, né, demográficos ou econômicos. E na primeira, né, na verdade, a gente analisou através do Excel, então a gente plotou e estruturou através do Excel, mas, né, em seguida, a gente aprofundou as nossas análises através do Jupyter Notebook, né, então, através da linguagem Python. Nós desenvolvemos, então, basicamente, uma tabela, né, na qual a gente conseguia analisar todas as correlações, né, entre os indicadores que a gente tinha disponíveis, entre aqueles 405 indicadores. Então, a gente utilizou algumas ferramentas, né, para embasar a nossa análise ali, para realmente escolher, né, qual indicador que a gente iria seguir. Então, a gente utilizou a matriz, né, de correlação. E essa matriz de correlação, então, a gente daí desenvolveu um pouquinho mais, chegando então nesse mapa de calor, né, que seria basicamente a gente via ali qual que é o grau de correlação entre ele, e o que tiver nesse caso mais escuro é realmente o que tem maior correlação, né. Basicamente essa informação que a gente traz. E além dessas visualizações, a gente também plotou alguns gráficos, como histogramas e gráficos de barra, para a gente realmente poder escolher qual indicador que seria mais interessante para a gente, né. Então, através dessas análises, a gente conseguiu, né, chegar em alguns indicadores para fazer realmente essa visualização, né, no Geoda. Então, primeiramente, lógico, a questão de casos e óbitos, né, que são realmente aquilo relacionado ao Covid, e daí os outros demais, os outros 4, são em relação aos indicadores sociais, demográficos, né, e econômicos. Então, sendo ele ali a densidade demográfica, né, o IVS, que é o Índice de Vulnerabilidade Social, né, esse é um índice muito importante por trazer essa análise através de 3 perspectivas, né, que seria a infraestrutura urbana do município, o capital humano e a renda e trabalho, né. Então, ele tem a visão entre essas 3 perspectivas, né. A gente tem também o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Também ele analisa outras 3 perspectivas, que seria a longevidade, educação e renda, né. E, além disso, a gente também optou por escolher o índice de isolamento também. A gente encontrou algumas referências, né, que eu já utilizava esse índice, e optamos também por seguir essa análise. Um ponto importante aqui para a gente entender um pouco é que a gente está fazendo uma análise espacial, né? Então, como não é uma análise espaço-temporal, né, a gente tem que tirar fotografias, né? Realmente são análises ali daquele tempo. Então, a gente decidiu, né, por seguir 3 períodos, né? Então, sendo ele o começo da pandemia, o primeiro pico e o segundo pico, né, de casos. Então, são nessas 3 perspectivas que a gente seguiu o desenvolvimento do trabalho, né. Então, tendo sempre essa visão de casos, da taxa de isolamento, do começo da pandemia, do primeiro pico e o segundo pico, e daí relacionando depois, daí, com esses indicadores de IVS, DHM, enfim. E daí a gente obteve, através, né, toda essa correlação, a chegar em um indicador que foi realmente o que a gente relacionou com o IVS e o DHM, que seria a média mensal de casos, né, ou óbitos diários por 100 mil habitantes. Então, a gente analisou, por exemplo, no começo da pandemia, em abril, né, qual que foi a média de novos casos ou novos óbitos diários, e isso plotando para 100 mil habitantes, né. Então, olhando realmente a população que esse município tinha, e daí plotando para casos de 100 mil habitantes. Aqui, então, daí a gente mostra realmente todas as fases do processo de ETL, né? O ETL nada mais é do que uma sigla, né, de extração, tratamento e carregamento, né, dos dados. Então, a gente tem ali na fase de extração, né,
vindo assim de três fontes. Primeiro, a questão dos indicadores sociais, que são indicadores estáticos, né? Então a gente fez a pesquisa na internet e a gente, através do Excel, a gente estruturou, né, uma tabela por lá. Tem a questão de isolamento, né, que daí são dados que já são imputados, são atualizados diariamente, mas como a gente escolheu, né, certas fotografias, a gente também plotou ele em Excel. E, além disso, a gente também tem a fonte do Brasil.io, que daí, a gente, através da API, a gente tem diversas informações relacionadas à Covid, né, como a quantidade de confirmados acumulado na cidade, novos confirmados, enfim, tem diversas informações, né. Isso seria toda a parte de extração de dados. Daí a gente segue para a parte de tratamento, né, então, na quais esses dois principais, né, campos, a gente fez tanta parte de seleção ali de colunas e realmente de datas, né, porque a gente teria que selecionar uma fatia, né, de todo esse banco de dados. A gente teve também a parte de normalização dos dois bancos de dados, porque, por exemplo, os bancos de dados, alguns municípios estavam com nomes diferentes, então a gente teve que fazer essa parte de normalização, né, dos bancos. E depois a gente fez a fase de agrupamento. Então a gente agrupou todos os dados do município, né, relacionados a ele. A partir disso a gente fez um merge, né, a gente unificou os dois bancos, os dois data frames, né, os dois bancos de dados, e para aí a gente poder calcular aquele indicador que eu comentei com vocês, que seria a média mensal de casos, óbitos, né, plotado ali para 100.000 habitantes. Por quê? Porque em uma planilha, né, em uma fonte de dados, a gente tem a questão da população, que é o que a gente quer, e a outra planilha, outra fonte, a questão, né, de casos e óbitos. Então, por isso que a gente precisa, né, agrupar ela para depois aplicar esse cálculo daí para a gente chegar no indicador. E daí tudo isso resulta daí na tabela final, né, no nosso data frame final, na qual a gente tem as colunas, né, que a gente precisaria para fazer para plotar e realmente analisar os dados no Geoda, né, para fazer essa análise espacial. Então, a partir dessa tabela final foi que a gente deu o carregamento para análise do Geoda, tá? Então, em seguida aqui a gente tem realmente a tabela final aqui. Então, vocês podem ver que é agrupado ali por cidade, né, e a gente tem ali o IBGE Code, né, o código IBGE, por quê? Porque é com esse código que a gente consegue identificar qual localização, né, que ele se encontra no mapa ali, vamos dizer. Então, por isso que a gente precisa desse dado, e daí seguindo ali, né, a média de casos e mortes, né, para os três períodos. O begin, né, que seria o começo da pandemia, o peak, que é o primeiro pico, e o last, seria o último pico, né? E daí seguindo depois pelos dados estáticos ali de IVS e DHM. Passo aqui agora a minha palavra. Bom, então, para fazer uma breve retomada, nossa preocupação durante o trabalho foi sempre ter atenta à importância do papel do jornalismo atualmente, num tipo de obscurantismo, de negação da ciência, em que há um grande volume de fake news. Então, a nossa preocupação foi buscar dados científicos, confiáveis, públicos, de forma que toda pessoa comum possa acessar esses dados. Agora, como que a gente poderia realizar essa transformação desse volume da base de dados que a gente obteve, de uma série de indicadores que a gente selecionou, e transpor isso de uma forma fácil, de um acesso possível? Então, a gente chegou ao Geodá, e dentro do Geodá, a preocupação maior era como transformar essa tabela no Geodá de forma que qualquer pessoa tivesse acesso e pudesse ler. Então, a grande descoberta, foi um grande salto na nossa pesquisa, foi a utilização de um índice de Moran. Ele é um índice parecido com o índice Pearson. Ele procura utilizar uma estatística espacial, ele parte, então, dessa ideia da primeira lei da geografia, que todos os entes que são próximos, eles têm as mesmas características. Então, quem está próximo tem a característica próxima do outro. E foi com base nesse raciocínio, ou seja,
com uma ideia de plotagem de conjunto de dados específico em certo local. Isso pode ser medido de uma forma estatística de um certo ponto com a relação com outro ponto. Então, com esses 3 gráficos que mostram uma espécie de tabuleiro de xadrez, o índice de Morin, ele mede a aleatoriedade, ou seja, uma distribuição de um grau que seja aleatório ou não aleatório. Ali na posição A, ali, uma correlação espacial positiva, seria uma correlação máxima, ou seja, tem um agrupamento máximo não aleatório, em que uma unidade, ela, em contato com a outra, uma covariância de grau 1, então é uma covariância muito alta. Já o oposto disso é o quadro do meio, um tabuleiro de xadrez. A gente pode ver que as casas pretas, elas não se comunicam com as brancas, então o grau aí de aleatoriedade ele não tem uma aleatoriedade, mas não há uma comunicação de agrupamento. Já o terceiro espaço ali é um grau muito alto de aleatoriedade, por isso o índice de Morin, ele alcança esse grau 0. Por que a gente chegou a isso e qual é a utilidade disso para as nossas pesquisas? Então, isso, por exemplo, numa floresta, esse grau do índice de Morin, ele analisa, ele faz esse cruzamento entre os pontos, a distância entre um ponto e outro próximo e a distância entre um ponto e outro distante, e agrupa de forma calculada, de uma forma matemática, uma possibilidade racional de agrupar dados. Esse exemplo da figura da floresta, por exemplo, a gente pode ver que é uma situação que ela é muito mais próxima de um grau aleatório do que um grau não aleatório. E isso, no índice de Morin, ou Morin, ele é Patrick Morin, né? Então acho que é Morin, não é francês. Então a gente pode ver que ali no gráfico da esquerda, para quem vê, ali é um índice de relação que é 0,5, que é um grau relativamente alto, por isso é uma curva, é uma linha ascendente. A gente pode ver então que os pontos altos na direita acima é alto e alto, e depois no campo de baixo é baixo e baixo, ou seja, num índice ali, se a gente considerasse numa floresta cores amarelo e verde, se fossem unir, eles ficariam num grau alto ou num grau muito baixo. Então, há uma pouca aleatoriedade nesse caso. A figura da floresta, ela se assemelha muito mais ao gráfico da direita, porque se a gente relembra ali o tabuleiro de xadrez, é uma distribuição aleatória. E quando a distribuição é aleatória, é um grau 0. Então, com todo esse conjunto de dados que a gente levantou, o índice de Morin, ele possibilitou, então, uma relação que foi atribuído, então, um peso 1 de cada um dos índices, ou seja, todos esses conjuntos de índices que vão se correlacionar de um lado, os conjuntos de índices sociais e socioeconômicos, o índice de vulnerabilidade social, o IDHM, o índice de isolamento, junto com a densidade demográfica, e, por outro lado, a correlação com as mortes e o número de óbitos, através desse índice de Morin, então, a gente conseguiu botar no mapa específico como que isso vai ser distribuído no estado de São Paulo. Então, agora a gente vai passar a explicação da estratégia que foi montada para distribuir o índice de Morin e, ao final, uma pequena demonstração do resultado final. Bom, gente, para trabalhar com geodá, nós tivemos que importar todo o shapefile das cidades do estado de São Paulo. E com isso, com o código IBGE. Então, foi importante baixar esse arquivo lá, para depois a gente, no geodá, construir as matrizes de pesos espaciais, para a gente chegar e aplicar esse índice de Morin, determinando o LISA. Pode passar para cá. Aqui, a gente vê uma breve demonstração do link das cidades, como as cidades estão distribuídas e quem são os vizinhos, quem margeiam essas cidades. E a gente utilizou esse critério de vizinhança como o Queen, que é o método da rainha.
A gente poderia usar o ROC da torre, mas não seria o ideal para esse caso. Nós utilizamos o método da rainha porque ele vai de norte a sul, leste a oeste, noroeste, sudeste, ele pega cidades que estão vizinhas ali, margeando aquela cidade. E o método da torre, ele vai só norte e sul. Aqui no gráfico aqui embaixo, aqui à direita, vocês podem ver que a cidade, no método volta para mim, Karen, por favor. No método da rainha, no método da torre, ele não pegou essa cidade aqui da seta primeira aqui, e no método da rainha, ele pegou essa cidade. Então, é mesmo uma conexão espacial entre as cidades. Pode passar. Aqui, nós pegamos dentro do GeoDá já a análise de casos pelo IVS, que é o Índice de Vulnerabilidade Social. No primeiro gráfico, nós temos o tempo de abril, né? Período de abril, onde os casos que a gente tem estão bem concentrados no estado, na região metropolitana do estado de São Paulo e a zona de Santos. Já no segundo gráfico, que seria o primeiro pico, que seria agosto, a gente já tem uma distribuição maior aqui, pega alguma parte de Campinas já, então a distribuição do que a gente vê em vermelho seria aquela correlação de alto a alto. Então, alto índice de casos para um alto índice de vulnerabilidade social entre as cidades. E o azul seria o baixo-baixo. Já no terceiro mapa, seria o pico de dezembro, o que a gente tem em dezembro. Então, a gente vê que vai alastrando aqui pelas cidades e vai pegando aqui a parte noroeste também do estado de São Paulo. Esse próximo, seria o gráfico de óbitos do início do pico. Aqui também está concentrado na região metropolitana, que dá a entender que seria aonde tem maior concentração de pessoas também, né? Então, ele se dá bem aqui. No segundo mapa, a gente vê a distribuição desses casos, dos óbitos, né? Tanto a região da Baixada Santista, a região metropolitana de São Paulo, Ribeirão Preto e Campinas. Muito concentrado ali. Já em dezembro, a gente já tem só a região de Santos e São Paulo, com alto índice de vulnerabilidade, com alto índice de casos, com alto índice de óbitos, na verdade. Eu vou fazer uma pequena demonstração no GeoDá, como é que a gente chegou nesses índices. Deixa eu separar. Então, nós temos aqui o GeoDá. Para poder fazer essa importação, primeiro a gente vem aqui na cidade de São Paulo, importei o estado de São Paulo pelo IBGE, fiz essa importação, venho aqui nas ferramentas e crio o código de municípios e eu falo que ele vai trazer para mim um histograma do estado de São Paulo, aqui é a correlação das cidades, aquelas cidades, deixa eu mostrar aqui, aquelas cidades que têm maior número de vizinhos correlacionados, são esses aqui. Tenho o mapa de conectividade, que ele mostra quem são as cidades que estão ali conectadas a eles. E tenho também o vizinho do vizinho, que a gente chama das conexões, das correlações ainda entre as outras cidades. Quem é vizinho do vizinho. Depois disso, nós temos o margeamento, que a gente importa essa informação que o Ian carregou para a gente no Python, aquela tabela, ela foi importada, mas ela foi importada pelo margeamento, peguei aqui a importação desse arquivo, correlacionei o ID do código do IBGE do estado de São Paulo com a importação feita pelo arquivo. Depois disso, a gente vem no espaço e distribui, e vê a distribuição da criação desses índices.
Não, tá aqui a tabela. A tabela foi importada aqui, nós pegamos esses índices e fazemos essa associação. No caso aqui, o último que eu peguei seria mortes do último pico de dezembro, pelo índice de vulnerabilidade social. E aplica esse índice. Aí, na comparação, nós fizemos aqui, deixa eu abrir um item a item, então, mais fácil de apresentar. Bom, o que a gente tem aqui? Esse aqui são os casos de morte no início da pandemia, pelo índice de vulnerabilidade social, aqui o do segundo pico e aqui de terceiro. Então, aqui é agosto e aqui o mês de dezembro. Quando a gente vem no índice de dezembro, a correlação do índice de Moran está entre 0,453. Isso aqui é uma alta correlação entre as cidades que têm um índice de vulnerabilidade humana baixo e o índice de mortes alto. Isso a gente consegue relacionar, e pelo que a gente estudou, os índices mostram que quanto maior o valor o índice de vulnerabilidade social, maior a correlação de casos. Então, pode ser que a cidade tenha tido muitos casos, mas quando o índice de vulnerabilidade social é baixo, a cidade tem maior chance de ter mortes. Foi essa a análise que a gente fez. Então, quanto maior o índice de vulnerabilidade social, maior o risco para essas pessoas. Pode voltar, Karen. Vou voltar só um instantinho, eu coloco aqui. Opa, é um retrato não muito favorável, né? Um retrato triste aí desse estudo que a gente fez. E a gente considera, né, que diante dessa tempestade, nem todos estão devidamente abrigados e preparados para enfrentar a crise. Quando a gente fala da questão de isolamento social, muito fortemente vinculada à questão do trabalho, essa foto é muito expressiva, né, que ela traz ali a favela de Paraisópolis ao lado desses prédios. Então, a questão da vulnerabilidade ela é muito forte, né, situações bem distoantes, mesmo num estado rico como São Paulo, a gente percebe aí essa referência, e também um próprio exemplo de que um prefeito de uma cidade aí do Brasil, ele estabeleceu que a empregada doméstica estava como atividade essencial, né, num decreto, depois de fortes críticas, é claro que ele teve que voltar atrás, né, mas é aquela questão de todos somos iguais, mas uns são mais iguais que os outros, e esse retrato aí bastante crítico da pandemia no Brasil, né. E analisando aí, trazendo essa lupa, né, sobre a questão social, como a Day explicou, a concentração inicial muito próxima ali a São Paulo, justamente pelo fluxo, pela mobilidade, a questão do aeroporto no primeiro momento, né, como chegou a pandemia no Brasil, e à medida que ela avança, ela segue para o interior, né, numa concentração grande, que também parte para outras regiões metropolitanas, né, com aí suas criticidades também. A gente vê a Baixada Santista, que tem áreas de palafitas, população em morros, que são muito mais vulneráveis, né, à questão da pandemia, tem muito mais dificuldade no combate. E a necessidade, né, do poder público mesmo desenvolver estratégias diferenciadas para o enfrentamento da crise, né. Quando a gente plota esses gráficos no Geodá, a gente vê aí a importância de ter esse rastreamento, né, nesses espaços onde tem uma possibilidade maior de infecção, e de que forma você consegue coordenar melhor as ações para enfrentar a pandemia, né.
E na questão da informação, até como favorecer a divulgação, reportagens, notícias, né, para que a gente também consiga conscientizar e evitar aí as fake news ou a negação da ciência, da questão da vacina e das outras formas de prevenção. Esse estudo, né, a gente considera que ele pode trazer aí várias pautas, né, a gente colocou até para o Luiz Nassif de realizar mesmo uma reunião de pautas para fazer uma exploração dessa ferramenta e desse estudo do GeoDá para o portal GGN e para a questão da cobertura da Covid. A possível exploração também em outras análises, né, que ela pode ser feita em análise de criminalidade, análise política, né, de contexto político, e nós também, além de entregar toda a parte dessa documentação, ela é replicável, né, numa escala nacional, nós pretendemos realizar um workshop também integrado para compartilhar todo esse conhecimento, né, e vai ser validado até em outras instâncias, que não só a Covid, mas outras doenças, porque infelizmente esse retrato que a gente viu, essa situação, ela se repete também para outros casos, né, H1N1, se a gente fizer uma comparação, o próprio IPEA traz um estudo bem aprofundado sobre isso, que essas situações se repetem e que medidas são fundamentais, né, serem tomadas como prevenção para que a gente evite outras pandemias, outras situações críticas de saúde também. E como esperança, né, uma visualização, um retrato mais positivo, eu trago aqui duas fotos da tribo da Guiparaju, eles ficam ali próximos à Represa Biles, em São Bernardo do Campo. Essa tribo, nós fazemos um trabalho voluntário, né, e durante a pandemia eles precisaram de muita assistência, nós conseguimos levar aqui na foto da esquerda, a Isabelle, ela recebeu aí o presentinho dela de Natal, a gente conseguiu levar cesta básica, equipamentos de higiene, máscara, e ontem, né, com muita emoção, a gente soube que eles foram vacinados, né, tivemos aí uma foto que foi o prefeito com helicóptero, e a gente espera que não seja apenas um retrato, né, para sair na imprensa, mas que isso venha de uma preocupação mesmo do poder público, municipal, estadual e federal, para que a gente consiga superar e ter melhores resultados aí futuramente. Aqui nós compartilhamos um pouquinho de algumas fontes, né, que nós utilizamos para a realização desse estudo e desse trabalho. E a gente finaliza e está aqui à disposição de vocês para dúvidas, questionamentos e outros acréscimos. Muito obrigada.